Fala galera, beleza? Suave, tranquilo? Espero que vocês estejam bem. Eu sou o professor Irlan, seja bem-vindo ao meu canal e vamos estudar ciências humanas, meu irmão. Simbora! Hoje nós vamos continuar a nossa série sobre Karl Marx. Nós estamos fazendo aqui alguns vídeos sobre alguns conceitos interessantes sobre o Karl Marx. E na aula passada, no vídeo passado, nós vimos a questão do materialismo histórico, a infraestrutura, a superestrutura, que é a questão da cosmovisão de Karl Marx, como ele enxerga o mundo, é uma visão materialista, E também as suas influências, a questão de Hegel, a de Smith, o socialismo utópico, os antecedentes históricos que influenciaram uma certa parte o Karl Marx para criar essa teoria da classe social e da luta de classe, que é hoje que nós vamos ver o que é a luta de classes. Beleza, pessoal? Então se liga aí. Como eu já disse, o objeto de estudo de Karl Marx é justamente essas relações sociais, essas relações humanas que estão circulando nesse modo de produção capitalista. A questão da problemática econômica, social, que é justamente isso, O Karl Marx ele vai pensar de uma maneira econômica, tá certo? Ele tem essa visão materialista da coisa e ele vai observar que as tensões, as relações, as crises das relações sociais, elas vão existir justamente através desse modelo de produção capitalista, esse modelo econômico, beleza? Então se liga só, bicho. Esse modelo de produção capitalista vai gerar o que a gente vai chamar de classes sociais. E o que são as classes sociais? São justamente pessoas que têm o domínio do meio de produção e pessoas que não têm o domínio do meio de produção. Como assim, professor? Tem aquelas pessoas que têm, certo? O cacau, que tem dinheiro, que tem o meio de produção, que tem a empresa, que tem o produto, que tem o comércio, tá certo? Essas pessoas que são os grandes empresários, eles são o dono, são o patrão, os patrões, eles têm um meio de produção e buscam uma coisa, que é lucro, ganhar com o seu produto. Enquanto existe aqueles que não têm o meio de produção, que não tem o cacau, que nasceram desprovido disso aqui, certo? Então o que acontece? Essas pessoas, elas muitas vezes têm que vender a sua força de trabalho para se sujeitar a essas pessoas que têm um meio de produção. E essas são as classes sociais. As classes sociais são divididas através daquelas que têm e aquelas que não têm. Aquelas que têm o meio de produção e aquelas que não têm. Aquelas que têm dinheiro e aquelas que não têm. Aquelas que têm propriedade e aquelas que não têm. Então as classes sociais são exatamente isso. Ela é criada através desse modelo de produção capitalista, dessa questão econômica que surge aí com o capitalismo, que surgiu durante a Revolução Industrial com bastante intensidade. Bom, essas relações de classes sociais vão gerar o que nós vamos chamar de luta de classes, tá? Uma das grandes teorias de Karl Marx, sobre a sociedade, ele vai entender aqui o motor da história, o que vai dar fôlego à história, o que vai dar realmente a partida para o desenvolver, para os processos históricos, é a luta de classes, tá? A luta de classes que ele diz que sempre existiu desde a época antiga até agora, Existe a luta de classes, existe a luta entre o dono das terras e o servo, entre o imperador e os seus escravos, entre o patrão e o empregado, entre o burguês e o proletário. Então ele sempre vai falar sobre essas relações que estão em constante luta, por isso que ele vai chamar de luta de classes. Durante a história sempre aconteceu a luta de classes e ele é bastante crítico quanto a isso, quanto à questão da luta de classes. E o que é a luta de classes? Se liga. A luta de classes é essas relações divergentes, essas relações conflituosas entre essas classes sociais, dos quais uma tem um interesse sobre a outra, uma tem um interesse específico e a outra também tem outro interesse. E esses interesses vão gerar esse conflito, essa luta de classes. Se liga só, geralmente essa relação entre essas classes sociais está baseada na questão da exploração. Então, o dono do meio de produção vai explorar exatamente aquele que não tem.
É aquele que não tem vai se sujeitar a essa pessoa que tem o domínio do meio de produção. E aí, bicho, se liga no seguinte, essa relação entre essas classes sociais, elas são antagônicas, exatamente. Esses grupos divergentes, diferentes, eles são antagônicos, eles têm ideias divergentes. Enquanto o burguês, ele procura exatamente o lucro, cada vez mais lucrar com o meio de produção dele, com a empresa dele, com a fábrica dele, ele, né, não está nem aí com a questão trabalhista, se o cara está trabalhando de uma maneira segura, se o cara está ganhando bem no trabalho dele, não está nem aí. Enquanto isso, o trabalhador, o proletariado, ele tem o interesse de ganhar bem, de trabalhar bem, de ter um ambiente de trabalho massa. Vocês estão compreendendo? Cada um tem uma ideia conflituosa, antagônica, entendesse? E outra coisa, esses grupos sociais divergentes, eles são complementares. O burguês, ele não existe sem um proletário. E o proletário não existe sem o burguês. E assim vice-versa, cara. Ambos precisam um do outro para subsistirem, para existirem. O burguês precisa daquele que vende a sua força de trabalho e aquele que vende a sua força de trabalho precisa daquele que tem um meio de produção. E isso é uma sacada que o Karl Marx entende. Olha só, a sociedade é movida dessa maneira. As relações humanas são assim nessa sociedade capitalista. As relações humanas são baseadas exatamente nisso. As pessoas que têm, as pessoas que não têm. As pessoas que não têm precisam vender a sua força de trabalho para aquelas pessoas que têm. E essas pessoas que têm cada vez mais, e aquelas pessoas que não têm cada vez menos. Se você está interessado, né, em uma música que fala muito bem disso, é só escutar aquela música Bom Xibom Xibom Bobão. E eu não tô brincando não, cara. É uma crítica social da gota essa música. Se liga. Depois tu escuta. E outra coisa, cara, né, além de antagônicas, complementares, elas também são opostas. Elas estão em oposição. Cada uma está em oposição uma à outra, tá ligado? Os burgueses e os proletários, né? Eles estão opostos, eles têm conflitos, eles estão cada vez mais, eles têm ideias e ideais diferentes. Enquanto um busca cada vez mais lucrar, o outro busca subsistir, sobreviver e ter uma vida de qualidade. E como eu já disse, né? Essa relação entre esses grupos aí, o Karl Marx, ele entende que no ambiente dele, no contexto dele, o burguês, que é aquele que tem o domínio do meio de produção, é ele quem vai buscar cada vez mais o lucro, o capital, né? O gerar o capital. Ele é quem tem domínio dos meios de produção e ele vai procurar cada vez mais isso. Enquanto isso, existe o proletariado. O proletariado, né, essa palavra, ela vem de prole. Prole significa filhos, família, né? Então, o cara que é um proletariado, ele trabalha para sustentar a sua prole, para sustentar os seus filhos, beleza? Então, o proletariado é um trabalhador que vai vender a sua força de trabalho para conseguir sobreviver, para conseguir, né, ter o que comer e também alimentar sua família. Ah, mas ele está vendendo porque ele quer? É porque ele quer vender? É porque ele é um besta? Não, cara. Ele vai vender a sua força de trabalho não é porque ele quer, mas porque ele necessita. Ele não tem isso aqui. Ele não tem dinheiro. Ele não nasceu numa família rica. Ele não nasceu numa família onde tem uma herança. Ele não nasceu numa família, né, de nobres. Não. Ele nasceu ali, né, num campo e ele saiu para a cidade. Ele quer trabalhar, ele quer ganhar dinheiro, ele quer trabalhar para sobreviver. Ele quer ali dar alimento à sua família e de repente se encontra nessa posição de se entregar ao dono do meio de produção e justamente isso, para ganhar dinheiro e comprar comida para sua família, ele vai ter que oferecer a sua força de trabalho. Como assim? Vamos dar um exemplo. Tem um dono de uma loja de sapatos. Ele tem lá o seu meio de produção, tem o seu comércio, ele tem sua loja, ele está lá, né, com os seus produtos para vender. Só que ele precisa das pessoas para vender. Ele precisa de alguém que precisa de dinheiro, que precisa se sustentar para então vender esse produto. Ele sozinho ele não consegue. Então ele tem que contratar pessoas para isso. E é justamente que aparece aí, né,
o proletariado, o trabalhador. Ele vai lá e se oferece, olha, preciso desse trabalho e tal, vocês estão procurando gente aí para trabalhar, beleza, então eu posso, olha, eu posso vender, eu sei vender, eu tenho esse jeito, não sei o que e tal, e ele vai vender. Então é justamente essa relação que Karl Marx ele vai criticar, a relação desse cara que tem o meio de produção e aquele que não tem, e há essa exploração. E a partir dessa exploração é que vai gerar o que a gente vai chamar de desigualdade social. As desigualdades sociais, elas vão surgir com esse processo, nessa relação entre o que tem o domínio do meio de produção e aquele que não tem. Vai gerar a desigualdade social, a desigualdade entre os que têm e os que não têm. E essa desigualdade social, ela surge com o processo da questão da propriedade privada. Segundo Karl Marx, a propriedade privada é que realmente dá início, acarreta a questão da desigualdade social. O que é a propriedade privada? O dono do meio de produção, ele é dono daquilo. Ele tem o domínio sobre o meio de produção. É dele. É uma propriedade privada, não é uma propriedade coletiva, não é uma propriedade de todos, mas é uma propriedade dele. O lucro é dele e é para ele somente. Tem empresas aí gigantescas, poderosíssimas, que o dono é uma família, que o dono é uma pessoa só e que todo o lucro de milhões e milhões é para uma única família, ou então para alguns grupos de pessoas que são associadas àquela empresa. Tu tá entendendo, cara? E o Karl Marx ele vai falar exatamente isso, que a propriedade privada vai gerar, as desigualdades sociais, porque uns têm e outros não têm a propriedade privada. Uns têm a propriedade e outros não têm. E o que acontece? Os que têm vão explorar aqueles que não têm. Bom, galera, essa é a questão da luta de classes, esse conflito que existe nas classes sociais, que, segundo Karl Marx, é o motor da história, é o que vai dar fôlego à história. Bom, o vídeo é para falar exatamente, fazer esse resumo do que é a luta de classes e tal, e não é para falar extensamente e tal, senão nós passávamos várias horas aqui falando sobre esses ideais, debatendo sobre isso, beleza? Mas não é o meu objetivo aqui, meu objetivo é apenas dar esse resuminho aí sobre a luta de classes de Karl Marx. Na próxima aula nós vamos falar mais sobre alguns conceitos de Karl Marx, que vai ser muito interessante, beleza? Então espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, compartilhe o vídeo e até mais, pessoal. Valeu, falou!